Portuguese. Portuguese.
Portuguese. Portuguese.
Portuguese. Portuguese.
Singing in the land, singing in the land, singing in the land. I'm a long ways from home. Singing in the land, singing in the land, baby of Bethlehem, baby of Bethlehem. Oh, sister, don't you want
2020. A year full of trials, heartache, confusion, fear. Thankfully, 2020 is almost over. However, what if we didn't just wait for it to be over? What if we ended 2020 on a positive note? 2,000 years ago, people found hope in a star. This Christmas, let's help each other find hope in a text, or a tag, or a not-so-random act of Christ-like kindness. Let's get together, even if getting together looks completely different than it used to. Let's end 2020 by doing the things Jesus himself did. Let's feed the hungry, visit the lonely, help those in need. Let's take him at his word when he said, "Ye are the light of the world." Go to lighttheworld.org and find simple ways to make this the most meaningful Christmas ever. Get daily prompts right to your device. Watch the majesty of his birth. Study his words in the Holy Scriptures. Talk with us about what they mean and why they matter. And let's show the world and ourselves that even in one of the darkest years of our lives, the light of hope still shines bright. ¿Qué nombre le damos? Qué decisión tan grande, ¿no? Un nombre te define. Pues, como queremos que sea. Espero que sea fuerte, Espero que sea amable, inteligente, paciente. que sea como su mamá. Y como su papá. Siempre ayudando a los demás. Siempre. Cristian. Brothers and sisters, Irmãos we e welcome irmãs, you most warmly. sejam muito bem-vindos ao devocional de Natal da Primeira Presidência. We are grateful that
Somos gratos pela tecnologia que permite que nos reunamos para refletir sobre o nascimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. President Russell M. Nelson O presidente Russell M. Nelson, que preside esta reunião, pediu-me que dirigisse esse devocional que está sendo transmitido do auditório do Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah. number of general authorities O número de autoridades gerais e oficiais reunidos está limitado devido às precauções para cuidarmos de nossa saúde. O presidente Irene e outros estão fora. Christmas devotional with A música para esse devocional do Natal será apresentada pelo Coro Tabernáculo e a orquestra da Praça do Templo. selections have been previously As músicas que serão apresentadas foram gravadas previamente sob a direção de diversos regentes e organistas. the choir will open this meeting by singing O coro dará início a essa reunião cantando Mundo Feliz, Nasceu Jesus. Bradley A oração de abertura será oferecida pelo irmão Bradley R. Wilcox, segundo conselheiro na presidência geral dos rapazes. Our dear Father in heaven, Nosso querido Pai que está nos céus, it's been a hard year. tem sido um ano difícil. We're so grateful Somos tão gratos for those who are listening tonight por aqueles a quem ouviremos esta noite, and who que need tem, to feel the por aqueles que se esforçaram para nos aproximarmos hoje. Somos gratos pela primeira presidência e pela sua liderança incrível durante esta época difícil. We are thankful for our prophet Somos gratos por nosso profeta, weeks ago, que há 2 semanas just to be grateful, nos incentivou a sermos gratos hope, e dar ao mundo uma mensagem de esperança e de cura, and be able to pray e que foi tão maravilhoso orarmos com ele for us. e de ouvi-lo orar por nós. Love these men. Nós amamos este homem, oramos por sua saúde e por seu bem-estar. Are grateful for missionaries who Somos gratos pelos missionários que servem por todo o mundo serving here on e por aqueles que estão servindo aqui no templo e aqueles que the entire earth. servem Grateful for por todo o mundo. Somos gratos por todos eles. Oramos pelos seus líderes de missão success. e pelo seu Pray for sucesso. the youth. Oramos pelos jovens. Please help them to be courageous. Por favor, os ajude a serem corajosos e fortes. For those who have wandered, we E por aqueles que se perguntam, oramos para que help us to feel thy spirit tenham alguma segurança. devotional. Por favor, nos ajude a ter o teu espírito durante este devocional e nos ajude a sentir a alegria de Cristo por meio desta época. Name of Dizemos estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. The choir will now favor us with O the coro first agora Noel. cantará Quando o Anjo Proclamou. Após o hino, teremos o prazer de ouvir a irmã Rebecca L. Craven, que é segunda conselheira na Presidência Geral das Moças. She will be followed by Elder Em seguida, ouviremos o Elder Brent H. Nielsen, Presidents. da Presidência dos 70.
Following Elder Neil, Após as palavras do Elder Nielsen, o coro cantará Erguei-vos cantando. Jeffrey R. Holland O Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos, então falará a nós. conclusion of his message Ao término de sua mensagem, o coro cantará Aleluia do oratório O Messias de Handel.
One of my favorite Christmas Uma de memories minhas happened when I was lembranças favoritas de Natal ocorreu quando eu tinha 6 anos de idade. Era a véspera de Natal e eu estava dormindo na cama de cima do beliche que dividia com minha irmã mais nova em nossa casa em Berlim, Alemanha. Eu estava muito animada com a chegada da manhã de Natal, tão animada que não devo ter dormido profundamente, porque em algum momento à noite acordei ouvindo sinos tocando. Em seguida, ouvi o ranger da porta de nosso quarto abrindo devagarinho. E quando a luz da outra sala iluminou meu rosto, rapidamente me sentei e olhei para a porta. Vi algo inacreditável. Estava parado na nossa porta Papai Noel. Não estou brincando, era ele mesmo. Depois de seu ho-ho-ho, ele me convidou a segui-lo até a sala de estar para ver a árvore Natal iluminada. Sem acreditar no que via e sem conseguir falar, desci rapidamente a escada da cama e o segui até a sala, onde vi minha mãe e meu irmão mais velho ao lado da árvore. Mas ao passar os olhos pela sala, não vi meu pai. Ele estava perdendo tudo aquilo. Mamãe disse que ele estava tirando lixo, mas ele estava demorando muito. Fico triste até hoje por ele nunca ter conhecido o Papai Noel. Papai Noel então perguntou se eu tinha sido uma boa menina e fiquei muito feliz em informar que sim. Depois de assegurar que ele tinha provado os biscoitos e o leite que deixamos para ele, voltei para a cama e acordei algumas horas depois em uma feliz manhã de Natal. O avô de meu marido, Ethan Lunt, teve uma manhã de Natal muito diferente quando era mais jovem, vivendo nas colônias do México no final do século XIX. Ele contou a seguinte história. O Natal chegou e nossas ovelhas estavam protegidas da neve dentro de um curral aquecido no celeiro. Acordei muito cedo na manhã de Natal para ver se minha ovelha estava bem. Ouvi balidos bem baixinhos no estábulo. Entrei e vi Nelly com 2 cordeirinhos gêmeos. Corri de volta para casa o mais rápido que pude. Batendo palmas de alegria, eu disse para a mamãe: o meu Natal foi o melhor de todos. Nelly teve 2 cordeirinhos. As outras crianças deixaram as laranjas e a comida de lado e correram até o celeiro para ver os cordeirinhos de Nelly. Foi o presente mais incrível que já ganhamos no Natal. Surpreendentemente, em todos os anos que se seguiram, novos cordeirinhos nasceram das ovelhas de Rita na manhã de Natal. Quando ouvi essa história pela primeira vez, imediatamente voltei meu coração e meu pensamento a outro cordeiro nascido naquele primeiro dia de Natal. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Assim como Rita corria para ver seus novos cordeiros, imagino os pastores se apressando para ver o filho recém-nascido de Deus. Conseguem visualizar o que eles devem ter testemunhado naquele ambiente humilde e sagrado? Imaginam um José amoroso cuidando de sua esposa Maria enquanto ponderavam sobre o nascimento do Messias prometido. O relato de Maria envolvendo seu bebezinho em panos é particularmente doce para mim. Recentemente, recebemos uma nova netinha em nossa família. Fiquei observando um dia sua mãe, envolvendo-a em um cobertor macio e quente e abraçando-a. Envolver é o mesmo que embrulhar bem firme. Panos e cobertores têm sido usados ao longo da história para dar segurança, tranquilizar e até mesmo acalmar um bebê agitado. Ao observar minha nora envolvendo a nova filhinha, pensei em outras pessoas que talvez precisassem ser envolvidas, mesmo que virtualmente. Uma palavra amável, um ouvido atento ou um coração compreensivo podem consolar e acalmar a alma aflita de outra pessoa. Há quase 3 anos, nosso genro passou por um grave problema de saúde. Em busca de respostas, ele foi submetido a muitos exames e procedimentos médicos que o levaram a passar por uma cirurgia cardíaca. Enquanto ele estava em cirurgia, nossa filha enviou uma mensagem aos sogros informando a situação do filho deles. De longe, em outro país onde serviam missão, sua sogra respondeu com essas palavras reconfortantes: enviamos a vocês abraços celestiais.
Enfermeiras e médicos passavam apressados por nossa filha enquanto ela ansiosamente aguardava sozinha no salão do hospital. Depois de algum tempo, uma enfermeira que passava por ali, vendo os olhos de nossa filha cheios de lágrimas, ofereceu-lhe um cobertor, mas nossa filha não aceitou, dizendo que estava bem. A enfermeira saiu e logo em seguida voltou com um cobertor macio, de modo acolhedor. Ela envolveu nossa filha naquele cobertor e disse: "Sinto que você precisa de um abraço celestial." O Cordeiro de Deus, também conhecido como o Bom Pastor, conhece cada cordeiro de seu rebanho. Em nossos momentos de necessidade, ele geralmente envia anjos terrenos, a fim de nos envolver nos braços de seu amor. Ele veio à terra para trazer paz e boa vontade para com os homens. Ele consola os que necessitam de consolo e choram com os que choram. Ao refletir sobre as muitas maneiras pelas quais o Senhor ama e cuida de cada um de nós, sinto o desejo de fazer mais para compartilhar esse amor com outras pessoas. Desejo também reconhecer melhor os abraços celestiais que recebo e as experiências em que fui envolvida, mas que tenho demorado a reconhecer. Em um mundo que necessita tanto de paz, nossas palavras gentis, nossos atos de compaixão e bondade podem ser a maneira de envolver as pessoas em panos macios. Aprendi que quanto mais agimos de acordo com a inspiração de servir ao próximo, mais abraços celestiais recebemos do Senhor para ofertar. Que impressões vocês receberam? Quem vocês conhecem que necessite de um abraço celestial? Nosso toque pessoal ou virtual pode fazer toda a diferença na vida de um ente querido ou mesmo de alguém que não conhecemos. Ao celebrarmos o nascimento de nosso Salvador, oro para que, além de sentir seu amor, sua compaixão e sua paz, que também compartilhemos essas bênçãos com outras pessoas. Quando penso no presente do Cordeiro de Deus, o bebê, envolto em panos e colocado em uma manjedoura, repito as palavras do jovem Hitton: ele é o presente mais incrível que já ganhamos ou que ganharemos no Natal. Em nome de Jesus Cristo, amém. Em uma outra época, em um lugar muito, muito longe daqui, meu pai, Norman Nielsen, era um rapaz que estava lutando no Pacífico pelo segundo de 4 anos durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era especialista em ataques antiaéreos. Vocês podem vê-lo aqui à direita. No Natal de 1943, ele estava vivendo em uma barraca nas selvas de Papua Nova Guiné, quando escreveu esta carta para sua mãe viúva. Como pode notar pela data, hoje é Natal. Levantei-me às 7 horas da manhã, tomei o de jejum e trabalhei até às 3 horas da tarde. Então, desci ao riacho para lavar minhas roupas e tomar banho. Para o jantar desta noite, tivemos uma porção muito pequena de peru, algumas batatas doces, milho, molho e tortas de passas. Gostaria muito de estar em casa com toda a família, sentado à mesa e comendo novamente todas as coisas que costumávamos comer quando estávamos juntos há alguns anos. Estamos desapontados porque nossos presentes não chegaram antes do Natal. Muitos de nós não ganharam nada no Natal. Lembro-me de ouvi-la dizer muitas vezes: nunca sentimos falta da água até que o poço fique seco. No ano passado, minha esposa Márcia e minha irmã Susan escreveram a história dos 4 anos em que meu pai serviu durante a Segunda Guerra Mundial. Elas compilaram todas as cartas que ele escreveu para sua mãe. Confesso que, quando li esta triste carta de Natal, não pude acreditar. Talvez pareça trivial para vocês, mas por ele ser meu pai, alguém que amo, eu queria de alguma maneira mudar o que aconteceu naquele Natal. Em meu coração perguntei: quanto sofrimento este jovem de Idaho pode suportar? Seu pai morreu de ataque cardíaco quando ele tinha 12 anos. Foi criado somente pela mãe. Foi convocado para o exército e, naquele momento, estava na selva em meio a uma batalha terrível. Não poderia, pelo menos, ganhar um presente de Natal? Ao ponderar sobre essa situação, senti o Espírito falar comigo: Brent, você conhece o final dessa história. Seu pai recebeu o presente mais importante e viveu uma vida cheia de fé, sendo o Natal
sua época preferida do ano. À medida que continuei lendo a história de meu pai, cheguei a uma de suas últimas cartas para sua mãe, em fevereiro de 1945. Durante aqueles 4 anos sob a liderança do general Douglas MacArthur, ele lutou em Darwin, Austrália, em Papua Nova Guiné, no Golfo de Leyte, nas Filipinas e, por fim, em Manila, onde terminou seu serviço militar e voltou para casa. Na maior parte do tempo em que serviu durante a guerra, não havia reuniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas quando chegou às Filipinas, no final de seu serviço, ele conseguiu ir a uma reunião da igreja. Depois de assistir à reunião, ele escreveu esta interessante carta para sua mãe. Fui à igreja ontem, mas não prestei muita atenção ao discurso. Mãe, muitas coisas que eram tão importantes agora parecem triviais para mim. Não me refiro à minha crença em Deus, que continua forte como sempre, mas penso em Deus como uma pessoa amorosa e compreensiva, e não como alguém que está sempre ao seu lado para puni-lo quando você comete erros. O que aprendi com o Espírito foi que naquela época extremamente difícil, participando de uma guerra terrível, na qual muitos soldados, enfermeiras, marinheiros, aviadores e civis inocentes de ambos os lados perderam a vida, meu pai encontrou o presente, o verdadeiro significado do Natal. Ele aprendeu que tinha um Pai Celestial amoroso que o compreendia e zelava por ele. A lição de vida mais importante que ele aprendeu foi: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Naquelas situações extremas, sendo testado até o limite que podia suportar, meu pai encontrou um Pai Celestial amoroso e bondoso. Esse conhecimento trouxe-lhe paz, alegria e felicidade em um mundo repleto de confusão, dor e sofrimento. Ao deixar a guerra para trás, meu pai trouxe para casa um presente com ele. Não sei se eu teria sobrevivido às dificuldades que ele enfrentou durante aqueles 3 natais longe de casa, mas sei que a lição que ele aprendeu e que eu aprendi é que o verdadeiro presente de Natal ofertado por nosso Pai Celestial é o Salvador Jesus Cristo. Neste Natal, dadas as condições do mundo, alguns de nós se encontram distantes da família ou isolados dela, mesmo vivendo perto. Talvez neste ano, alguns de nós sintam o que meu pai sentiu no Natal de 1943. Podemos até nos perguntar por que não recebemos presentes ou visitas. Mas se olharmos à nossa volta com otimismo e olharmos para Deus e vivermos, descobriremos que Jesus Cristo é o maior presente. Abrir esse presente é a chave para uma vida maravilhosa e cheia de paz. No capítulo 4 de Marcos, no Novo Testamento, os discípulos do Salvador passaram por uma experiência assustadora. Eles estavam em um barco com o Salvador no mar da Galileia, quando uma enorme tempestade se levantou. Os discípulos estavam apavorados. E o Salvador perguntou-lhes: por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? E com um comando de voz, o Salvador fez com que os ventos e as ondas se acalmassem. Os discípulos, então, fizeram esta comovente pergunta sobre a qual peço que ponderem neste Natal. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vou procurar responder esta pergunta. Jesus Cristo é um maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Por Ele e por meio dele e dele os mundos são e foram criados. Ele é nosso Salvador e Redentor. Ele é o primogênito do Pai. Isaías descreve o Salvador desta maneira: porventura não sabes? Porventura não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Dentro desse contexto, o Salvador, nesta época de Natal e para sempre, convida a todos nós: vinde a mim
todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele nos convida a chegar-nos a Ele. Minha esperança nesta época de Natal é que, a despeito de nossas circunstâncias, de onde estejamos ou da distância que nos separa de nossa família ou de nossos amigos, vamos lembrar que Ele, o Salvador Jesus Cristo, é o presente. Que, ao nos achegarmos a Ele, Ele tornará nossos fardos leves e que possamos descobri-lo, assim como aconteceu com meu pai em meio a uma guerra terrível. O Salvador disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ao confiarmos nele, encontraremos paz e felicidade a despeito de nossas circunstâncias atuais. Desejo a todos um Feliz Natal e oro para que neste ano, enquanto o mundo cansado se regozija, vocês recebam e conheçam o presente que um Pai amoroso nos deu, ao permitir o sacrifício de seu Filho unigênito. Presto o meu testemunho pessoal deste amoroso Pai Celestial e de seu Filho perfeito, o Príncipe da Paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
The setting was as peaceful as O local nature era could tão provide. tranquilo quanto a natureza poderia oferecer. Era um anoitecer no início da primavera. O céu estava completamente limpo, com estrelas que surgiam primeiramente em dezenas, depois em centenas e, por fim, em milhares. Os pastores e seus rebanhos no campo procuravam alívio da brisa após um dia de sol escaldante do cansaço resultante de um trabalho honesto. O único elemento em comum naquele cenário pastoral, mas de certa forma extraordinariamente belo, podia ser encontrado em um estábulo na encosta da colina, à beira do campo mais próximo da vila. Uma manjedoura na qual 3 figuras humanas se aconchegavam em um local que geralmente ficavam apenas animais domésticos. Essas 3 pessoas, que não encontraram nenhum amigo ou parente na abarrotada cidade de Belém, eram as seguintes. A primeira, uma bela mãe muito jovem virgem chamada Maria, que provavelmente estava apenas no início ou nos anos intermediários de sua juventude, de acordo com as tradições da época, cuja coragem e fé evidentes são mais marcantes do que qualquer coisa já registrada nas Escrituras. A segunda era seu marido, que se chamava José. Ele era mais velho do que sua jovem esposa, mas, por definição, era aquele que deve ter sido o homem mais digno na terra para criar um bebê que não era seu filho biológico, mas que se tornaria, quando a vida terminasse, o pai espiritual de José. E a terceira e última, e a mais bela de todas, o bebê, chamado Jesus, envolto em panos e deitado sobre o feno mais limpo que um pai ansioso poderia coletar. José tentava afastar os animais curiosos e conceder à sua bela e jovem noiva o descanso que ela certamente merecia após sua viagem, que havia feito nos dias de sua gravidez. Na verdade, não há conhecimento nenhum registro de que eles tenham chorado ou reclamado. Na vida pré-mortal, ele foi designado para ser o Salvador do mundo. Posteriormente, mas ainda antes de seu nascimento, ele seria o grande Jeová do Velho Testamento, ajudando Noé, na época, a salvar a sua família e auxiliando José a salvar a sua família na época da fome. Ele foi o poderoso Jeová, cujos títulos incluem Maravilhoso, Conselheiro, Poderoso Deus, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele foi o Alfa e o Ômega, no grande plano de misericórdia, que, por fim, pregaria boas novas aos mansos, restauraria os contritos de coração, apregoaria liberdade aos cativos e abriria a prisão aos presos. Para que ele fosse capaz de cumprir com esse papel, ele teve que suportar todas as coisas sozinho, sem companheiro mortal que o auxiliasse, sem companheiro celeste que pudesse fazê-lo. Tomando sobre si todos os pecados da mortalidade, ele tomou sobre si todas as dores da humanidade, desde Adão até o fim do mundo. Até o fim de sua jornada, ele seria o pastor de nossa alma, o grande sumo sacerdote, a fonte de toda a retidão. Todos esses papéis mortais e as demandas que deveria ainda preencher, mas não hoje.
Não naquele momento, não naquela noite. He was just a baby. Ali, ele era apenas um bebê, In the arms of a mother who adored, nos braços de uma mãe que o amava, watched over by a father. sob os cuidados de um pai que era gentil e forte. Soon those shepherds came, Os representing the pastores lowest of earth. vieram adorá-lo, simbolizando a menor das atividades temporais e os homens mais pobres de seus labores. Posteriormente, os magos também vieram, simbolizando a mais alta das realizações temporais e os homens mais ricos e seus labores. Above all, literally E, acima de tudo, literalmente acima de tudo, anjos vieram cantando glory to God in the glória a Deus nas alturas. veritable multitude Uma verdadeira multidão de hostes celestiais louvando o bebezinho who had finally, que finalmente havia chegado à Terra. angels had, in fact, Na verdade, path. por muitos séculos, os anjos anunciaram a vida do Salvador. Most recently, an angel had come to Mary. In the magnificent Um anjo annunciation to apareceu a her of Maria na magnífica anunciação para lhe dizer o que ela havia sido escolhida a fazer e quem ela havia sido escolhida a ser. Um anjo apareceu a José, dando-lhe coragem para se casar com aquela jovem que já estava misteriosamente grávida. a commandment that he instantly Um mandamento que ele se dispôs fielmente a obedecer. after the birth, Após o nascimento, um anjo disse ao jovem casal que fugisse what would be Herod's do que seria a matança dos inocentes, those tiny aquelas criancinhas who were the first que foram os primeiros mártires do cristianismo no Novo Testamento. told the couple E depois, aquele mesmo anjo disse ao casal quando poderiam voltar do Egito. Nazareth. Não para se estabelecerem em Belém ou em Jerusalém, mas para voltarem à longínqua Nazaré. Obviamente, os anjos no céu sabiam muito mais a respeito do significado desse nascimento do que os mortais na terra. Was, namely, to bear our griefs and carry our sorrows. Esse nascimento significava que ele seria moído por nossas transgressões e por nossas iniquidades, To make clear that the para chastisement of our tornar isso claro, and that with his stripes sua paz estava sobre nós. we would be healed. E por suas pisaduras seríamos sarados. Para mim, pessoalmente, é significativo que tudo isso tenha ocorrido durante a noite. That period when Esse período da nossa vida em que enterramos o cansaço para dar lugar are said, a calmas emoções, em que as orações, as revelações e as aparições divinas são mais frequentes, and once a year, em que a paz e a segurança retêm as lutas do dia. for the delight that is Nessa época, uma vez por ano, a noite é o momento em que os filhos mal conseguem fechar os olhos com a alegria de que praticamente explode dentro deles ao saberem que o dia seguinte será a manhã de Natal. No entanto, por mais difícil que seja o dia, nossos sonhos da noite podem corrigir todas as coisas. Harley P. Pratt once wrote, Conforme escreveu o Elder Polly P. Pratt certa vez, Deus revelou muitas importantes instruções por meio de sonhos. then the nerves are unstrung, Então, nesse momento, os nervos estão prontos lies hushed in quiet slumber, e as dificuldades da mortalidade estão verse with mais distantes. angels, Nesse momento, conversamos com a deidade por meio de anjos men made perfect. e pelo Espírito, fazendo com que nos tornemos perfeitos. Was this Assim, night of wondering awe, nesta noite, where truly the hopes and fears of os all nossos the years temores were met in the e dream esperanças de todos os anos se cumpriram nos sonhos da noite da Judean sky. pequena vila de Belém. The mystic Naquela noite, no céu da Judéia,
a mística estrela começou a brilhar. Um homem cego despertou de seu sono e sonhou que podia enxergar. Naquela noite, pastores ouviram um coro angelical a cantar. Um homem surdo despertou de seu sono e sonhou que podia escutar. Naquela noite, no estábulo, a criança e sua mãe dormiam sem falar. Um coxo virou seus membros retorcidos e sonhou que podia andar. Naquela noite, Maria inclinou-se e do bebê recém-nascido pôs-se a cuidar. Um repugnante leproso sorriu dormindo e sonhou que a cura acabara de chegar. Naquela noite, no colo de sua mãe, o pequeno rei estava protegido. A meretriz dormia feliz e sonhou que seus pecados haviam sumido. Naquela noite, deitado na manjedoura, estava o santo que veio salvar. Um homem despertou do sono da morte e sonhou que ela não lhe podia tragar. Deixo com vocês como meu presente de Natal os sonhos de Belém. E o faço em nome do infante, que faz com que todos esses sonhos se tornem realidade. Sim, o Senhor Jesus Cristo. Amém.
We express appreciation to the Expressamos Tabernacle gratidão Choir ao coro do tabernáculo e à orquestra da Praça do Templo pelas belas canções de Natal que tocaram nosso coração. likewise give thanks to our speakers Queremos também agradecer aos oradores desta noite of all who have e a todos que ajudaram de alguma forma para que esse devocional fosse realizado. We enter this beautiful Christmas season after Nós a entramos challenging nesta and época maravilhosa de Natal, após um ano repleto de desafios e dificuldades. É nossa sincera oração que vocês sejam abençoados para que tenham paz e a esperança que advém da expiação e do amor do Redentor, de nosso Salvador. the gift of his miraculous A dádiva de sua vida e de seus sacrifícios expiatórios milagrosos estão disponíveis a todos nós. may you know of his Esperamos que sintam o amor incomparável que Ele tem por cada um de vocês. for our concluding speaker we will be blessed O último orador desta reunião será nosso amado profeta, Russell o presidente Russell M. Nelson. following President Nelson's message Após as palavras do presidente Nelson, o coro cantará Noite Feliz. invite you wherever you are Convidamos a você, onde é que esteja, a se juntar ao coro para cantar a terceira estrofe ao sinal do regente. A oração de encerramento será oferecida pela irmã Bonnie H. Gordon, presidente-geral das moças. My dear brothers and sisters, this has been a wonderful Meus queridos evening. irmãos e irmãs, esta foi uma noite maravilhosa. Nosso espírito foi elevado pela bela música e pelas lindas mensagens. Sister Craven has melted A irmã Craven nos encantou com sua mensagem sobre abraços celestiais e cobertores que trazem consolo. Elder Nielsen has O Elder Nielsen nos comoveu com a história de seu pai, cujo serviço militar o privou de passar o Natal com sua família por 3 anos consecutivos. Elder Holland has inspired O Elder Holland nos inspirou us, teaching about the love. ao ensinar sobre a vida do Salvador do mundo. May I take this opportunity to thank you Aproveito essa oportunidade para agradecer por aceitarem meu recente convite de inundar as mídias sociais com expressões de gratidão por nossas muitas bênçãos. millions respond. Milhões de pessoas participaram. And I'm especially grateful E sou especialmente grato por continuarem a orar diariamente a nosso Pai Celestial para agradecê-lo por sua orientação, proteção, inspiração e, acima de tudo, pela dádiva de seu Filho amado, Jesus Cristo. Christmas evokes wonderful memories. O Natal é uma época repleta de lembranças maravilhosas. Há apenas um ano, o Andy e eu tivemos a oportunidade de celebrar essa época com uma adorável garotinha, Claire Crosby, que cantou uma querida canção de Natal. Gostaria de compartilhar parte de nossa gravação feita para a campanha Seja a Luz do Mundo. Holy night, all is calm, all is bright around the young virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. As President Holland reminds us, Elder Holland truly that lembrou, blessed night more than verdadeiramente há mais de 2000 anos, was a night made uma noite foi certificada pelo nascimento daquele que foi pré-ordenado para trazer a esta terra e inspirar boa vontade para com os homens. Jesus Christ. Jesus Cristo nasceu para abençoar toda a humanidade, pessoas do passado, do presente e do futuro. Even as we sing silent, Mesmo quando cantamos o hino Noite Feliz, sabemos que a vida do menino de Belém não começou ali, nor did it end nem terminou no Calvário. in a pre-mortal realm. Na esfera pré-mortal, Was anointed
Jesus foi ungido por seu Pai para ser o Messias, o Cristo, o Salvador e Redentor de toda a humanidade. Ele foi pré-ordenado para expiar por nós. Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Ele veio para tornar a imortalidade uma realidade e a vida eterna uma possibilidade para todos os que viverem. Isso significa que cada um de nós ressuscitará, inclusive aqueles que vocês amam e que durante este ano turbulento partiram e agora vivem do outro lado do céu, do véu. Significa que todos podemos continuar progredindo. Significa que podemos esperar que melhores coisas estão por vir. Vocês já se perguntaram por que o Senhor escolheu nascer onde Ele nasceu? Ele poderia ter nascido em qualquer lugar do mundo. No entanto, escolheu na mesma terra que Ele tornou santa. Jesus nasceu em Belém. Em hebraico, a palavra Bet-Lehem significa casa do pão. Quão apropriado que ele, o pão da vida, viesse de um local chamado a casa do pão. Seu nascimento ocorreu em circunstâncias humildes entre os animais. Ali, o Cordeiro de Deus nasceu durante as comemorações da Páscoa entre animais que estavam sendo preparados para o sacrifício pascal. E um dia, ele seria levado como cordeiro ao matadouro. Ele era tanto o cordeiro quanto o pastor. No nascimento dele, que é chamado de bom pastor, os pastores foram os primeiros a receber o anúncio de seu santo nascimento. No nascimento dele, que é chamado de a resplandecente estrela da manhã, uma nova estrela despontou no céu. No nascimento dele, que chamou a si mesmo de a luz do mundo, as trevas foram banidas do mundo todo como um sinal de seu santo nascimento. Jesus foi batizado em um rio que fica no nível mais baixo da terra, simbolizando as profundezas a que ele desceria para nos salvar e de onde se levaria acima de todas as coisas, novamente para nos salvar. Com seu exemplo, ele ensinou que todos nós também podemos emergir das profundezas de nossos desafios individuais, de nossas tristezas, fraquezas e preocupações, a fim de alcançarmos o auge de nosso glorioso potencial e destino divino. Tudo isso se torna possível em sua virtude, em virtude de sua misericórdia e graça. Em meio a um deserto seco e empoeirado, o Salvador ensinou lições que só poderiam ser totalmente apreciadas por aqueles que sabiam o que era sentir fome e também sentir sede. A mulher junto ao poço, Jesus ensinou: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Essa escritura me lembra de uma doce experiência que tive com o Elder Mark E. Peterson. Na época, ele era membro do Quórum dos 12 Apóstolos, e antes de meu chamado para esse quórum, tive o privilégio de acompanhá-lo à Terra Santa, naquela que seria sua última viagem na mortalidade. O Elder Peterson estava sofrendo muito com um câncer. Durante uma noite longa e dolorosa para ele, fiz o melhor que pude para deixá-lo confortável. Vi que ele conseguia comer e beber só um pouquinho.
The next day, he was No scheduled dia to give a seguinte, major ele address. tinha um discurso importante para fazer. Morning came. A manhã seguinte chegou. Elder Peterson went Com muita coragem, Elder Peterson foi à costa norte do Mar da Galileia, onde uma grande congregação o aguardava. He chose to teach Ele decidiu ensinar com base no Sermão da Montanha do Salvador. when Elder Peterson recited, Quando Peterson citou a passagem, "Blessed are they which do bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. tears welled into his Lágrimas eyes, encheram seus olhos. notes aside, Ele deixou suas notas de lado, and asked, ergueu os olhos e perguntou: Vocês realmente sabem o que é sentir fome e sede? I knew." Eu sabia que ele realmente sabia. Then he taught, Em seguida, ele ensinou: Quando vocês verdadeiramente sentirem fome e sede de justiça, vocês poderão se tornar mais semelhantes a Cristo. Elder Peterson was a Father Peterson foi um exemplo vivo disso. not long thereafter he Pouco tempo depois, ele deixou esta vida mortal. whenever I contemplate hunger Sempre que pondero sobre fome e sede de justiça, this venerable apostle, penso neste venerável apóstolo dedicando um de seus sermões finais para ensinar o verdadeiro significado de buscar o Senhor Jesus Cristo, ter fome e sede de justiça to become more like e tornar-se mais semelhante a Ele. this year. Sister Nelson and I got Este an ano, a early irmã Nelson e eu start. começamos cedo a trabalhar em nossos projetos de amor para o Natal da família. In early November, when No começo de novembro, o Andy anunciou que estávamos prontos para o Natal. my instant response Minha resposta imediata foi: que bom! Agora podemos nos concentrar no Salvador. during this unprecedented Durante este ano sem precedentes, virtually every em que praticamente todas as pessoas no mundo sofreram os efeitos de uma pandemia mundial, there is nothing não há nada mais importante que possamos fazer neste Natal rivet our focus on the Savior do que nos concentrarmos no Salvador e na dádiva do que sua vida realmente significa para cada um de nós. our loving heavenly Father so loved the world Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu his only begotten o seu Filho unigênito, that whosoever para que todo aquele que nele crê não pereça, have everlasting mas tenha a vida eterna. the Son of God then promised O Filho de Deus então nos prometeu: that whosoever liveth and be todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. what unspeakable Que dádivas indescritíveis e incomparáveis do Pai e do Filho. I thank God for the Agradeço a Deus pela dádiva de seu Filho amado. and I thank our Lord E agradeço nosso Senhor Jesus Cristo por seu sacrifício e sua missão incomparáveis. at his first coming Em sua primeira vinda, Jesus came upon Jesus veio quase em segredo. but at his second coming Mas em sua segunda vinda, glory shall be a glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente verá. E então governará como Rei dos Reis reign as e reinará como Senhor dos Senhores. now as an authorized servant Agora, of como the servo Savior, autorizado do Senhor, I would like to invoke gostaria de invocar uma bênção sobre cada um de vocês, meus amados irmãos e irmãs. may you and your families be blessed Que vocês e suas famílias sejam abençoados com paz, with increased ability to hear com aumento em sua habilidade de ouvir a voz do Senhor, and receive revelation e que recebam revelação com uma capacidade maior de sentir o quanto nosso Pai e seu Filho os amam, care for you. cuidam de vocês They're ready to e estão prontos para orientar todos os que os procuram. I join my word Faço minhas those of as palavras de Moroni. and commend you to E agora vos exorto a que busqueis esse Jesus sobre quem os profetas e apóstolos escreveram, a fim de que a graça de Deus o Pai e também do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo estejam e permaneça em vós eternamente. for this I pray Oro por essas coisas, Christ em nome de Jesus Cristo.
Amém. Our dear Heavenly Father, Nosso querido Pai Celestial, somos tão gratos por essa reunião gloriosa que tivemos para lembrar do Natal. Pai, nós reconhecemos e somos tão gratos por Teu amor, por Tua bondade e perfeição. Somos gratos pelo dom de Seu Filho,
o bom pastor, o príncipe da paz, our Redeemer. nosso Redentor, nosso Salvador Jesus We are Cristo. so grateful for his Somos tão gratos por sua vida, sua missão e sua expiação infinita. tonight. Fomos alimentados nesta noite ao ouvir a música e sentimos paz e esperança. Ao ouvir também cada mensagem, somos especialmente gratos por nosso querido profeta, o presidente Nelson, e pelo entendimento que temos de Jesus Cristo e que aumentou ao ouvirmos. Oramos para que possamos buscar esse Jesus Cristo e que possamos tornar nossa vida dedicada a Ele. Esperamos que nessa época que tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir as necessidades daqueles que necessitam de nós. E de nossa própria tribulação, nos ajude a servir e erguer as pessoas como Jesus Cristo nos ensinou. Pai, somos tão gratos nesse Natal por nosso Salvador. Que possamos sempre nos esforçar para segui-lo. Dizemos isso em humildade, em nome de Jesus Cristo. Amém.